Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Chá de Consciência. Seja muito bem-vindo, Matheus. Por que nós estamos aqui? Porque a vida vale. Porque o objetivo do chá de consciência é sempre estarmos em conexão com quem nós somos de verdade, com a nossa essência, e a partir disso construirmos experiências extraordinárias, com temas que sempre remetem à, à nossa consciência, como nós podemos manifestar a nossa essência de modo natural, vivendo a liberdade, felicidade e plenitude, naturalmente. E a gente sempre fala que, para isso, a gente usa temas cotidianos, né? E coisas do dia a dia. Então, eu já vou começar dizendo que o nosso tema de hoje, com certeza você já falou isso na sua vida algum dia, tá? Hum, Com certeza você já fez isso, se você não está fazendo exatamente nesse momento. Alguma coisa que está ferrando você, que hum, você está lá sem saber exatamente a dimensão dessa, é, desse impacto na sua vida, do ponto de vida, do ponto de vista de desenvolvimento consciencial, né, de como você vive no dia a dia. Consegui manter o mistério até agora, mas agora eu acho que você bora lá. vai adivinhar o assunto. Você já ouviu, nossa, isso daqui me deu, eu fiz isso agora, me deu um peso de consciência. Já ouvi Todo já. mundo já Peso na falou disso, consciência. peso na consciência, peso na consciência. E em encontros passados a gente já falou que todo ser vive para se alimentar. Sim. Então, nós vamos falar hoje sobre os impactos das nossas escolhas, né? Dos nossos alimentos. Show. E aí, eu acho que a gente pode começar pelos alimentos físicos mesmo, né? Bora lá, claro. Nossos alimentos. A gente vai começar pelo impacto dos nossos alimentos, Matheus, mas sob essa perspectiva, o quanto que quando a gente se alimenta, quando a gente toma escolhas sobre a nossa alimentação, o quanto isso está correlacionado com o desenvolvimento das nossas práticas, dos nossos comportamentos e tal, e o como isso está correlacionado com a nossa consciência, ou a nossa forma consciente ou inconsciente de viver. E aí por que eu peguei esse gancho, tá? Tá. Por que eu escolhi esse assunto? Por dois motivos. Um, que eu vi que você e a Cíntia fizeram a escolha aí de adotar uma alimentação programada, e aí a gente pode falar um pouquinho, fazer esse gancho, essa história você que tem que contar, que você sabe Show. melhor dela do que eu. E outro, porque eu aqui no meu processo aqui de casa nova e tal, e eu agora tenho uma estrutura, uma mesa e tudo, e eu vou receber minha família Oh, para um almoço que vai ser feito por mim hoje. A que gente legal. tá gravando cedinho, né? Mas vai dar tempo, gente, de eu fazer a comida para todo mundo, vai dar Né? tudo certo, vai dar tudo certo. Então, É então porque já vamos vem lá. pronta. Não, eu que vou fazer, fofoqueiro. Eu que vou fazer e vou postar foto para você ficar com vontade, tá? Porque você vai ver lá que fui eu que fiz. Vou postar o processo todo, não só Bora a comida lá. pronta, para você não falar, chegou do restaurante essa daí, viu? Você Show de vai bola. ver. Muito Conta bom. para gente o que levou, né? Se essa foi uma decisão muito consciente, como foi esse processo
de adotar e se tem alguma correlação mesmo com uma forma mais consciente de viver. Eu acredito que sempre tem uma forma consciente, mas uma forma mais consciente de se viver, né? Até porque hoje a minha percepção sobre consciência é muito diferente do que as pessoas utilizam no mercado. A maioria das pessoas utiliza a parte consciência como mente. E eu não vejo a consciência como mente. Eu vejo ela fora mente, né? Eu vejo a consciência como se fosse algo que esteja além da nossa mente. A nossa mente eu vejo ela como algo físico, cerebral, mecânico, lógico, que está dando ali sentido, né? Que trabalha o nosso sistema, é responsável por cuidar do nosso corpo físico. Quando eu falo de consciência, eu vejo como uma energia antes disso, né? É a energia que compõe todos os nossos corpos, não somente mente. Então, trabalha o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo astral, que é o nosso corpo energético. A gente se comunica, a gente sente as energias nos ambientes, olha para uma pessoa e fala assim, gostei daquela pessoa, não gostei daquela pessoa, porque a primeira impressão que a gente sente é a parte energética, parte espiritual, e aí os nossos corpos mais sutis, espirituais. Então, esta composição é a consciência, a minha percepção. Então, quando a gente fala sobre uma expansão da consciência, não é só uma expansão da sua mente, é uma expansão de tudo que você é, né? Então, nós podemos sempre utilizar estes corpos de uma maneira mais prazerosa, uma maneira que a gente possa ter melhores resultados com eles. A maioria das pessoas sempre buscam a questão da expansão da mente ou a melhora da mente para que você se torne um ser melhor a cada dia. E a gente sempre defende o inverso disso, né? Nós utilizamos a expansão da consciência para que a gente possa extrair o que há de melhor em nós e não nos melhorar. Então, é uma percepção sutil e que faz total diferença. Então, quando a gente... Apesar de sutil, né? E você tem que parar e olhar para essa frase aí com cuidado, né? Apesar de ser sutil, ela muda completamente o mindset de vida. O sentido é outro, né? Você passa a perceber a sua vida de uma maneira diferente. Então, ao invés da pessoa acordar todos os dias e olhar e falar assim, nossa, eu preciso me melhorar porque o meu comportamento não está bom, ou porque eu estou sentindo isso, é uma negação, né? Eu percebo que a pessoa, quando entra no mindset de que eu preciso me melhorar a cada dia, eu entro num período de uma negação a cada dia. Então, eu nego quem eu sou, eu nego aquilo que eu construí, eu nego aquilo que eu vivi, eu nego tudo, e aí isso pode gerar o que a pessoa até hoje coloca como, nossa, eu estou com a minha consciência pesada, né? Já pegando o gancho aí no começo. Porque a consciência pesada é o quê? É justamente uma negação de uma atitude que a pessoa teve, de uma ação que ela teve. E aí faz com que ela acaba falando, putz, eu não quero, nossa, eu quero voltar lá atrás e mudar. Né? E a escolha de ter uma alimentação diferente foi justamente porque, não no sentido de que eu preciso me tornar um ser melhor, né? Mas no sentido de que eu posso utilizar a minha máquina, que é o corpo, de uma maneira melhor. Então, por que não entregar para ela uma alimentação mais saudável, né? Eu dar um combustível para o meu corpo mais próprio, para que ele possa funcionar melhor, entende? É a mesma coisa que um carro. Eu acho que essa analogia fica bem legal. Quando você compra um carro, você não vai fazer a revisão dele para você tornar o carro melhor, É entende? muito boa essa Não analogia é? mesmo. Você não vai lá e fala assim, eu vou vir fazer a revisão para deixar o meu carro melhor. Não, eu vim fazer a revisão para manter o meu carro na performance que ele tem, entende? Para manter o desempenho dele, entende? Perfeito, Então, eu Matheus. acredito que é isso o nosso dia a dia. A gente não tem que se melhorar, a gente tem que manter a nossa performance, manter o nosso dia a dia, manter a nossa mente sã, o nosso emocional em são, o nosso corpo são, todos os nossos corpos são. Então, eu acredito que essa percepção. E aí nós entramos realmente num sistema de economizar tempo, em parar, não ter que parar e fazer comida todos os dias, né? De repente ter uma alimentação mais rápida, mais própria, com todos os ingredientes, já está ali nutrientes, e no sentido mais que a gente conseguisse ter uma melhora, um desempenho, uma resposta mais rápida do nosso corpo, entende? Uma digestão mais rápida. E a gente comprou a semana passada, mas propriamente nós começamos a utilizar ontem.
Uhum. Por quê? Porque nós já tínhamos alimentos em casa e que a gente precisava consumir, porque senão ia estragar, Consumir. né? Então, Aham. nós comemos e aí nós entramos ontem nessa alimentação. E foi muito interessante, porque o nosso primeiro dia, nós já tivemos 2 alimentações já no modo instantâneo. Então, fomos lá, preparamos, em 5 minutos estava pronto a comida. Nós comemos, a gente até brinca, né, que nós estamos nos preparando para viver numa espaçonave no futuro, porque a comida parece comida de filme, né, de nave, De de astronauta. astronauta, mas completamente gostosa, saudável, prática, fácil. Então Eu ia isso perguntar isso, é gostoso? é Assim, gostoso. traz o prazer do que uma alimentação que mais elaborada e tal traria? Eu acredito que depende muito do tipo de alimento, né? Eu gosto de comer. Então Ah, eu quem gosto não de sentir gosta? de vários, diversos. Então, mas tem pessoas que comem por comer, né? Eu conheço pessoas que falam assim, eu como porque eu tenho que comer. Acabou, tipo, não tem uma preferência exatamente. E tem pessoas que são realmente pessoas que olham e falam assim, nossa, não, tem que ter um paladar mais rebuscado, né? Então, eu gosto muito de comer. Se eu parar para pensar, não substituiria determinados tipos de alimentos, entende? O prazer, em relação a prazer. Mas é uma comida super saborosa, né? Então tem vários sabores, não é uma coisa ali tipo, é isso e aquilo, não é apesar de parecer miojo, não é miojo, Eu ia falar, né? Não é um miojão? não é um miojo, até porque eu acho que só um que a gente comprou de pasta e os outros foram são frutas, legumes, enfim, é uma mistura aí, né, de grão e tudo mais. Então parece um risoto. Quando você termina assim, parece um risoto, assim, é bem gostoso, é bem legal. Então, isso Uhum. veio no intuito da gente realmente ganhar tempo, de ter uma alimentação bacana e a gente conseguir ter mais um desempenho do nosso corpo, né? Entender isso. E pergunta, quando a gente falou das cores, a gente falou que a forma com que a gente olha para a cor, ela e sente a vibração da cor está relacionada com o nosso interior e é como a gente vibra. O alimento também tem essa característica, Matheus? Muito. Nas primeiras, nos alimentamos pelos olhos, depois pela boca. Primeiro pelos olhos, depois pelo cheiro e depois pela boca. Então, é de cima para baixo, né? Eu sempre digo que a frequência ideal não é de 1 para 9, mas de 9 para 1. 9 para 1. Porque a gente sempre tem a frequência mais sutil em 9 e depois ela vai descendo para a coisa mais física, mais terrena, né? Então, a gente começa primeiro observando. Então, tudo que a gente olha, primeiro nos dá a percepção. Nossa, isso parece ser bom, isso parece ser gostoso, isso parece ser saboroso. Então, depois eu vou para o cheiro. Nossa, tem um cheiro maravilhoso. É então que a gente vai comer. A gente nunca come primeiro, depois sente o cheiro, depois olha a comida. Entendeu? Eu até Uhum. brinco, porque às vezes eu vou dar alguma coisa na boca da Cíntia e ela, a primeira coisa que ela faz é olhar, né, antes de comer. E aí às vezes eu falo assim, nossa, você não confia em mim, né, no que eu tô te dando? Ela fala, não, eu só quero saber o que você tá me dando. Você quer olhar antes. Mas é porque a gente tem o costume de olhar primeiro, antes da gente comer, né? E essa referência vem das cores. Imagina se tudo fosse cinza. A gente não teria essa percepção inicial, né? Então, tanto que tem até algumas pesquisas, eu não sou especialista nisso, né, em relação à alimentação, mas eu gosto e pesquiso bastante sobre isso. Então, tem algumas pesquisas que falam que o prato ideal seria aquele prato colorido. Colorido. A Você minha olha e mãe você sempre falou vê, isso. Aham. então, e você vê vários ingredientes. E por quê? Porque ele te traz uma percepção de variedade, e automaticamente essa variedade tem também uma variedade de nutrientes. Então, o seu corpo ele vai absorver aquilo mais facilmente, através do seu olhar, né? É a primeira percepção que você tem. Uhum. Tanto que, muitas das vezes, quando nós entramos no restaurante, a gente olha para a comida e fala assim, não quero comer aqui, come em outro lugar. Tá? Por que isso? É Uhum. comida, do mesmo jeito. Entende? Às vezes é um restaurante que você sempre vai, você já conhece, você já entende mais ou menos qual é o tempero que eles utilizam. E aí você fala, não estou afim, não quero. Por quê? Porque você olhou primeiro com as cores dos alimentos. Então você bateu o olho e falou O assim, não, aspecto, as cores, né?
Não tem aquilo que eu estou buscando, então eu vou para um outro lugar. E aí você vai buscar em outro lugar. Então, o primeiro aspecto realmente é a cor através dos nossos olhos. E depois o cheiro, né? Você entra num ambiente, mesmo que a cor seja bonita, mas o cheiro não for bom, você não vai nem parar para comer. É Uhum. uma percepção dos sentidos. E aí, assim, a, qual que é a minha... A gente falou sobre querer e desejar, né? E às Certo. vezes a gente dá uma descontada na alimentação, né? A gente não, vou falar de mim, né? Ontem eu estava numa situação de ansiedade, um pouco de estresse e tal, numa expectativa em relação a uma questão de trabalho, e aí eu me percebi, né, em determinado ponto lá do dia, que eu estava descontando completamente na Na alimentação. alimentação, Natural. isso. Né? E aí eu fiquei pensando, qual que é o processo? Ele é um processo físico, ele é um processo de, ou porque eu me desconectei, vamos dizer assim, da minha consciência em relação à percepção do que eu quero, do que eu desejo, e deixei um automático ligado, falando assim, ó, come que você vai ficar mastigando. Eu tinha um amigo que falava, distrai os dentes, que daí a sua ansiedade vai reduzindo. Sim. O porquê que isso acontece, Matheus, do ponto de vista consciencial? Cores, emoção. Tudo está relacionado uma coisa está relacionada à outra. Quando nós temos desequilíbrios emocionais, o que é um desequilíbrio emocional em termos científicos? Você, o seu cérebro, ou suas sinapses, sejam elas do seu cérebro, sejam elas dos seus órgãos, elas produzem determinados Hormônios? hormônios que fazem com que você sinta ansiedade, que você sinta amor, que você sinta estresse, que você sinta prazeres ou as emoções no geral. Então, esta composição faz com que você busque cores que supram essa necessidade, que estejam relatos a esses hormônios, e aí você vai em busca disso. Então, o fato de você comer, ele está relacionado à busca da cor que você quer naquele alimento para que você se sacie. Pode perceber que chocolate, as pessoas quando vão comer, a preferência é o chocolate marrom. E por que o chocolate marrom? Porque o chocolate é feito marrom. Tá, mas tem o chocolate branco também. Mas ele poderia ter colorações, as pessoas poderiam colocar corantes e ter um chocolate de outra cor qualquer. Okay? Por que que eles Azul. mantêm? Poderia ter azul. Por que que eles mantêm no marrom? Já parou para pensar nisso? Não. E agora eu Porque, estou super curiosa. porque quando as pessoas estão ansiosas, elas precisam do quê? De segurança. A ansiedade é a insegurança sobre algo que vai acontecer, que eu não tenho controle daquilo. E eu busco o quê? Segurança. E a busca da segurança está associada à cor marrom. Então, os alimentos de cor marrom, eles te trazem uma percepção de segurança maior. Então, e aí além do sabor, né? Então, além de ser doce, porque o doce ele também trabalha o seu emocional no sentido de conforto, no sentido de prazer. Então, une o prazer e ainda une a segurança, a estabilidade. E o marrom ele traz essa percepção. Então, por isso que é natural a pessoa ir lá e falar, o chocolate não dá nada. E pá! E aí é 1, 2, 3, 4, e aí a pessoa fica naquela ânsia. Por quê? Porque é algo rápido, né? Então, você comeu, ele já te dá um resultado rápido. Só que ele não resolve. Até Não, porque você vai continuar produzindo o hormônio dentro de exatamente. você, né? Até que E a é, situação acabe. e é o que a gente falou, né, outra vez também, é volátil, né? É aquilo, puf, é aquele Exatamente. momento ali e não resolveu a causa, a produção do hormônio continua acontecendo. Exato. Então, a cor do alimento, ele está relacionado ao propósito dele. Então, as indústrias alimentícias, elas pesquisam sobre isso. Então, elas vão produzir, o meu produto tem tal cor. Por que tal cor? Porque isso tem que estar relacionado a uma emoção que a pessoa vai ter, a uma sensação que nós queremos passar para ela, para que então o nosso produto venha a ser aceito. E as empresas que não fazem isso perdem mercado, né? Ou não tem tanto desempenho, não tem tanta venda, enfim,
Porque a venda em si do produto não está só no marketing da embalagem, como a pessoa embala ela, mas como ela é em si, o formato A dela, o apresentação do tamanho, a produto mesmo. apresentação dele, antes da pessoa colocar na boca, entende? Ela, antes dela ter a primeira mordida, vamos dizer assim, ela tem que ter a impressão, porque a primeira coisa que ela fez, ela olhou, depois ela sentiu o cheiro, e então ela colocou na boca. Então, é um conjunto de experiência que faz com que a pessoa olhe e fale assim, nossa, eu quero isso de novo, entende? Então, toda essa percepção, ela é uma questão consciencial, porque é estudo sobre o ser humano, né? Como o ser humano reage, como os corpos dele reagem, e isso nós estamos analisando somente a parte emocional, tá? Porque Uhum. está relacionada aí. Não, a parte emocional e mental, né? Porque está Mental relacionada à também, né? parte de tanto de sabor, vai mexer com a emoção, como também a percepção de visual, né? O visual, quando você olha, a primeira coisa que você faz, ele é uma captação mental para entender qual é a associação que isso me traz. Entende? O formato são as associações. Então, me remete ao que isso? É mais ondulado, é mais pontudo, é quadrado, é retângulo. Então, as formas têm, da mesma maneira que nós somos influenciados pelas cores, nós somos influenciados pelas formas, porque as formas estão relacionadas às cores, né? Então, quando nós olhamos para algo quadrado, automaticamente a nossa mente vai vir preto. Por quê? Isso é inconsciente. É a primeira, porque o formato do quadrado ele é preto. Entende? Essa é a primeira Uhum. percepção dele. Então, se a gente for pensar em alguma coisa redonda, ele já vai vir em branco na mente. Então, são algumas coisas que o formato ele já traz aquela percepção. Entende? Então, a gente consegue também estimular a outra pessoa a partir das formas geométricas, associando também as cores. Isso E tudo é isso, estímulo, né? isso tudo é um estímulo. E como que, qual que é o exercício, qual é a prática que a gente pode ter para colocar cada vez mais consciência nas nossas escolhas de alimentação? Eu acredito que a primeira coisa é você entender aonde você está e para onde você quer ir. Por quê? A alimentação, ela é um processo de te alimentar hoje e no futuro. Ela sempre está associada. A gente não associa a alimentação ao passado. A gente não Não, come para a gente se satisfazer no passado, entende? A gente come para satisfazer agora e para que dure um período, para que depois você venha se alimentar de novo. Então é sempre presente e futuro. Então é onde você está e para onde você vai. Essa é a primeira percepção. Então eu tenho segurança do meu caminho, eu sei para onde eu vou. Então se eu tenho essa segurança, se eu tenho essa percepção, a minha alimentação ela vai ser mais estável. Se eu não tenho essa percepção, automaticamente eu vou comer qualquer coisa. Pode reparar, as pessoas quando estão confusas, quando estão ansiosas, quando não sabem para onde vão, mas estão, eu não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo, elas estão indecisas emocionalmente, elas não estão se ocupando no tipo de alimentação se vai trazer para ela uma estabilidade. Ela simplesmente vai comer qualquer coisa. Entende? Por quê? Porque eu preciso de alguma coisa para me saciar agora, porque eu não sei o que vai acontecer depois. E Uhum. todos os alimentos que nos trazem uma satisfação, um sacio momentâneo, eles não são propriamente, não posso ser saudável, mas o alimento mais adequado para que você Uma se nutrição, mantenha, né? uma Para que você... nutrição mesmo. exatamente. Então você vai ter ali uma nutrição momentânea, né? Não é uma coisa prolongada. Porque qual que seria a minha percepção, né, sobre alimentos? Que você escolhe um alimento para que te dê uma longa nutrição. Né? Então, eu vou comer agora para que eu me sacie por um período. Eu não quero comer daqui 10 minutos, daqui 1 hora, daqui 2 horas. Eu quero comer também. Pronto. Entende? Então, se eu tenho a segurança do que eu vou fazer no meu dia, eu consigo programar melhor essa alimentação. É igual trabalho, né? Se você sabe que você vai levantar, você tem o seu horário de trabalho, então você vai chegar em tal horário, vai ter tal horário é o seu break time, Sua alimentação. então a sua Uhum. alimentação, enfim, você consegue se programar. Eu tenho 30 minutos para o almoço, eu tenho 1 hora, eu tenho 2 horas, né? Enfim, 1 hora e meia, porque isso varia de pessoa para pessoa. Então, eu já consigo me programar, entender, pô, esse tipo de alimentação vai estar adequado a esse tempo que eu tenho para me alimentar e de acordo com o tempo que eu não tenho para me alimentar. Entende? Porque às vezes a pessoa Que fala assim, tem pô, as duas. tem as duas coisas.
A pessoa vai parar e vai fazer o almoço dela. Então, ela vai ficar quanto tempo trabalhando? Ah, eu vou trabalhar mais 3 horas, mais 4 horas. Então, eu vou comer, teoricamente, daqui 4 horas. Ou não, ainda tem a ida para casa, eu vou comer alguma coisa antes. Não, eu vou comer só quando eu chego em casa. Ou eu já trabalho em casa e eu vou comer, mas eu vou preparar ainda. Não, a comida está pronta. Então, você está vendo uma série de detalhes. Se ela já tem essa visão momentânea e de um E futuro, futura. ela consegue administrar melhor esta alimentação dela. Então, esse é o primeiro ponto. É ter clareza, de novo, clareza, né? É a busca pela clareza sobre o que você está vivendo e o que você vai viver. Então, esta busca de clareza é muito importante. Eu acredito que é uma das premissas que a gente tem muito forte sobre a expansão da consciência, né? Quanto mais clareza sobre você, sobre o seu tempo, sobre a sua vida, sobre tudo que está ao seu redor, melhor você vive. A sua experiência se torna mais prazerosa. E aí evita de que você entre nessa situação de que, nossa, eu estou com a consciência pesada e eu quero mudar isso, eu quero voltar lá atrás, eu quero fazer uma outra escolha. É porque muitas das vezes a gente vive assim, né? Nossa, se aquele dia eu tivesse tido um pouquinho mais de controle, se aquele dia eu não tivesse feito isso, se aquele dia eu tivesse feito aquilo, né, eu estaria numa situação melhor. Você não sabe se você estaria, na verdade, mas você supõe que estaria, né? Porque poderia ter Sim. acontecido outras coisas depois, como aconteceu aquela em si. Então, eu lembro de uma situação minha de emprego, que eu falo, nossa, se eu tivesse tomado a decisão de não ter saído, hoje eu estaria melhor, entende? Então, eu falo assim, putz, e aí, o que que me faz viver? Então, eu olho lá atrás, olho a situação e falo assim, pô, eu fui dominada aqui por um influenciador externo e que se tornou, de repente, o interno. Então, como que eu lido agora melhor com esse influenciador? E aí, quando eu ligo do melhor com isso, eu consigo, então, ter um desempenho melhor do meu corpo e eu consigo ter uma experiência mais prazerosa. Então, essa é a percepção da expansão da consciência. É sempre a análise, eu estar o tempo todo observando os pontos em que eu tive de decisões, de escolha, para que eu possa, então, ter uma escolha melhor, uma decisão melhor na próxima vez. Ah, isso é um insight incrível, Matheus. Porque fala assim, ah, porque se eu fico com esse peso na consciência, né? E entro num processo de culpa, eu não consigo transformar essa experiência, né? Que hoje me traz uma percepção de peso de alguma coisa que não foi legal, eu não consigo transformar ela em uma Uma em algo escolha que vai diferente. fazer eu escolher diferente, né? Então, aí eu fico num ciclo lá que, tipo, ele não tem solução, né? O O peso em martírio não si, vai levar a nada, o né? martírio, o sofrimento, eu fico numa situação de sofrimento. Porque a Mas gente não então a consegue hora... voltar atrás e mudar. Não, Então, exatamente. e o ficar se remoendo, né? Porque o nome do remorso é isso, né? Ah, você está com remorso, porque você está se remoendo, então você está revivendo algo que está no seu passado, no seu presente, que você não consegue transformar. Isso que é louco, né? Porque você remoe a coisa, só que este remoer não te traz um resultado mais Não refinado. tem resultado nenhum, ele fica num ciclo só, né? É, porque se a gente parar para pensar na questão, né? Eu gosto muito de fazer esse tipo de reflexão para entender as palavras, além de buscar a etimologia delas, mas eu prefiro mais essa percepção que eu utilizo, que é assim, o que que significa remoer? É eu pegar algo que já está moído e de passar num novo. triturador e remoer ele, não é isso? Com qual objetivo? Eu quero chegar aonde com isso? De tornar aquilo, então, mais refinado, certo? Então, de repente, mais refinado fica mais fácil de eu digerir. Então, para mim, a percepção de remorso é eu tenho que olhar lá atrás, entender o que aconteceu na minha vida, refinar isso, trazer para o momento atual de uma maneira mais simples, que eu consiga consumir isso de uma maneira mais simples. Entende? Então, o ressignificar para mim é isso, é É ressignificar a isso, palavra. Entende? E não o que as pessoas a falam, eu vou história, apagar a minha história. Não. apagar a A minha história. história está lá, cara. Eu não vou mudar ela, entende? Eu não vou perceber ela diferente. Ela está ali, ela está acontecendo aquilo. A minha percepção é como eu vejo ela agora.
Então, como que eu percebo ela? Entendendo a palavra remorso é uma delas, é um modo. Então, pô, eu tenho que refinar, eu vou lá atrás. Pô, eu tive essa atitude, por quê? Porque emocionalmente eu me desequilibrei, a pessoa falou algo que eu não gostei, eu estava num ambiente que não estava agradável, eu me senti injustiçado, pô, então eu não tive paciência, eu estourei emocionalmente. Então, eu vou buscar todas as percepções que eu tive emocional, mental, energética, física, que me levaram a ter uma atitude. Pô, legal. Então, isso tudo eu chamo de influenciadores. É o influenciador físico, o influenciador emocional, o influenciador mental, o influenciador energético e o influenciador de ambiente. E aí Sim. tem o influenciador da minha hereditariedade. Então, tem uma série de outras coisas, né? E aí eu vou olhar para tudo aquilo e falo assim, tá, o mix que eu tive de resultado me levou a uma decisão não benéfica. Eu acreditei que foi, eu acreditara que era benéfica no momento. Só Naquele que momento. hoje eu percebo que não foi benéfico. Tá, então, se eu me colocar nesta mesma situação de novo, como que eu vou agir? Como que eu posso agir diferente hoje? E aí eu vou criar possibilidades. Então, eu vou criar a possibilidade de olhar para o meu emocional diferente, para o meu mental diferente, para as minhas crenças, para os meus paradigmas, para a minha filosofia, para os meus princípios de vida. Porque tudo o que define o que a gente vive são os nossos princípios, é tudo aquilo que a gente carrega, o que a gente acredita que é certo, que é errado, que é verdadeiro, que não é verdadeiro. Então, se de um momento ou de outro eu passo por essa situação, mas eu não fiz esse refinamento sobre aquilo que eu carrego dentro de mim, a minha atitude vai ser a mesma. Não importa a situação e não importa o tempo. Então, a percepção é essa. É sobre como eu vejo a vida. Então, se eu refino isso, eu posso passar pela situação de novo, porque a minha atitude vai ser diferente. Então, isso evita que eu tenha o quê? Peso na consciência. De olhar e falar assim, cara, mas eu poderia ter feito diferente. É, poderia, mas não fiz. Mas eu Mas posso não fazer na fiz. próxima. Se eu Aham. ficar só nesse processo de dor, de remoer a dor, né? De ficar lá apertando para sentir a dor de novo, porque quando eu vou para o outro sentido, que é o que as pessoas utilizam, o remoer é isso. Eu estou remoendo a dor, né? Para que eu possa ficar sentindo a dorzinha de novo, porque é gostoso sentir essa dorzinha. Claro, convenhamos e convenhamos. Todo mundo gosta de sentir essa dorzinha, né? Mas, e tanto que quando a pessoa tá, a consciência vem, né, e começa a falar, fala, presta atenção, você pode mudar, você pode agir diferente, a pessoa fala assim, eu posso. Ah, mas a dor tá sumindo. Ah, não, mas aquela situação eu poderia ter feito. Aí ele sente de novo a dor apertando no peito, né? Isso tudo tem a ver A com dor experiência. preenche também, né? A dor Claro, preenche. exatamente. E é justamente essa busca. É a busca por eu estar seguro. E se eu estou vazio, eu estou me colocando em um ambiente incerto. Porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei com que eu vou preencher aquilo. Porque a vida vai preencher isso para mim. Entende? De acordo com as minhas escolhas, de acordo com os meus movimentos, de acordo com quem eu sou, eu vou preenchendo. Se eu tenho medo de viver, se eu tenho medo de ter posicionamento, de me posicionar, medo de manifestar a minha autorresponsabilidade, autossuficiência, automaticamente eu vou preferir ficar o quê? Nas dores, no Na remorso, dor. ficar remoendo aquilo porque eu estou me preenchendo de alguma maneira, mesmo que seja de algo que esteja no passado. E esta dor, muitas das vezes, ela é substituída pela reclamação. E a pessoa ela fica reclamando de tudo. É uma maneira dela se preencher também. Então, ela sempre está olhando para um passado e ela sempre está fazendo uma comparação que leva ela a um peso de consciência, só que numa forma mais branda e que as pessoas não utilizam nesse termo, né? O peso na consciência é algo realmente que ela viveu lá atrás, que ela não quer mais viver e que ela, estou com peso na consciência e eu fiz uma coisa e eu quero mudar isso. Mas a reclamação está no mesmo patamar vibracional. A pessoa o tempo todo ela precisa se reclamar de algo para se sentir preenchida. E se não é preenchida por ela, é preenchida pela atenção de quem está dando a atenção a ela. Ouvindo. Exatamente. Então, você pode reparar, as pessoas que têm esse costume de reclamar, elas, nossa, a primeira oportunidade que ela tem, passou alguém, ela pode chamar a atenção da pessoa e fazer uma reclamação, ela vai fazer. Por quê? Porque é o alimento dela energético. Ela está se alimentando, ela está alimentando o corpo mental dela, o corpo emocional, o corpo energético com aquele tipo de frequência. Como ela não tem a segurança do que viver, ela não tem a perspectiva de novos caminhos, ela tem que segurar naquilo que ela tem hoje.
Como que ela tem hoje? É sempre a mesmice? Então, o que É ela o tem que fazer passado, é né? reclamar. É. Louco essa percepção de análise do ser humano. Nós estamos trabalhando na Amazon, e aí nós estamos... Hoje o nosso trabalho lá é o quê? A gente observa, a gente faz contagem dos estoques deles e faz organização das caixas. Então, a gente trabalha com organização e contagem. Com logística. Exatamente, logística. E aí, o que acontece? A gente fazendo esse trabalho, tem um monte de brasileiro lá. Tá? E aí a gente percebe que sempre tem um ou outro que é a pessoa que passa para reclamar de tudo. A pessoa ela pergunta uma coisa para você, já na O hard. expectativa de que você fale de algo para ela reclamar. Então é muito louco isso. A gente já sabe até o que a pessoa vai fazer depois, porque a pergunta dela já leva a uma reclamação. É muito louco isso. E aí a gente fala, meu, faz parte, né? E a pessoa se incomoda quando a gente não concorda. Porque como a gente já sabe que ela vai reclamar, a gente inverte a pergunta e já leva para um lado bom da coisa. E a pessoa olha para a gente, tipo, não, eu não concordo, tal, não sei o que lá. E ela percebe que não tem uma continuidade na energia, então ela vai embora, ela se afasta. E isso é uma das coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. É Porque perceber ela não encontra ressonância, não encontra reciprocidade ali. ela não encontra alimento. Alimento. Ela não Alimento. encontra alimento, porque ela fala assim, mas esse alimento não é bom para mim, não gosto. A pessoa, vamos imaginar assim, né? A pessoa, ela tá comendo, sei lá, batata frita e eu não gosto de batata frita. E eu gosto de comer carne. Então, se eu for falar alguma coisa sobre carne, imagina então, né, duas pessoas. A pessoa que gosta de carne, ela vai lá falar com a outra e vai falar sobre receita. Ela vai falar de receita que inclua carne, né? E a outra está falando de batata frita, então ela vai falar de uma receita que inclua batata frita. Ao menos que não combine, né, as duas, que não seja, por exemplo, um hambúrguer, que o hambúrguer sempre cabe uma batata frita. Não vai... Deu match. Deu Dá match, match, não né? deu match. Né? Se não der match nisso, o bate-papo fica estranho. Né? A pessoa fala assim, nossa, não, mas é que eu gosto de carne. Ela fala assim, mas eu não gosto de carne, eu gosto de batata frita. E a pessoa fala, então tá. E aí parece que o assunto não continua. Isso é o que? É justamente o alimento. Quando não tem a continuidade da energia, a gente não consegue manter. E isso é o que a gente define também como alimento emocional, mental e energético, que é além do físico, né? A gente Sim. define o que a gente come, mas também define o que a gente alimenta, através do ouvido, através dos olhos, através do nosso narizinho e através da boca. O da boca a gente já tem o costume, né? Todo mundo faz isso naturalmente, sabe selecionar, o nariz também, tal. Você não fica em um ambiente fedido, né? Você não fica fedido, você vai lá tomar um banho, né? Você não vai vestir uma roupa fedida, você não vai comer uma comida fedida. Então, o cheiro a gente já tem esse costume. O que é fedido a gente não quer, a gente se afasta. Repele. Né? Exatamente. Só que tem muitas coisas que a gente ouve e que são nojentas, tem um ruído muito grande para nós, só que as pessoas não percebem. Elas continuam alimentando aquele ruído e tá lá, o ruído tá acontecendo, mas a pessoa fala, nossa, eu não consigo sair disso, esse ruído permanece na minha vida. Por quê? Porque é uma forma de alimento, é uma forma de costume, ela se acostumou com aquele ruído. Tanto que uma pessoa, quando está num ambiente que tem um barulho, no começo ela se irrita, depois ela acostuma com aquilo. Acostuma. Né? E se alguém que vem de fora e entra, fala assim, nossa, que barulho é esse? E a pessoa fala, nossa, nem estava percebendo. Porque já entrou no costume. E esse tipo de costume é o costume da reclamação. Seja a reclamação por algo que você está vivendo, seja a reclamação de alguém para você, ou seja a reclamação no sentido de você falar, putz, eu estou com peso na minha consciência. Porque isso De ficar também remoendo a dor, né? porque isso E também é uma não... reclamação, né? O peso na consciência é uma reclamação É, interna, né? Vamos porque eu dizer fico lá me assim. reclamando de que eu tomei a decisão errada. É uma Nossa, reclamação. que perspectiva interessante isso, né? É. Então, é o costume da reclamação, é a gente parar e olhar, pô, eu estou reclamando do quê? Para quê? Por quê? Então, ao invés de reclamar, é analisar. E a análise é olhar lá e falar, pá, como eu posso fazer diferente? Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, energeticamente. A pessoa, para poder mudar algo na vida dela, ela tem que ter, no mínimo, dois desses corpos em congruência.
Então, não adianta, vamos mudar fisicamente. Tem que ter algum outro corpo também que necessita de uma mudança. E lembrando, a mudança não é para que você se torne um ser melhor. É a mudança para que você possa manifestar você melhor. Melhor. Essa é a percepção. Não é você que é o errado, não é você que é o problemático, entende? É a resposta que você teve, o ambiente, o resultado. Então, eu não preciso me melhorar, mas eu preciso melhorar o quê? A maneira como eu expresso quem eu sou. E está tendo ali interferências. Ou um cheiro ruim, ou um ruído, ou está tendo um gosto que não tem nada a ver, ou um visual estranho, e que está impedindo de realmente me manifestar. Então, é essa a percepção. Na hora que você muda isso... Mas eu tenho que estar perceptivo, vamos dizer assim, nem sei se tem essa expressão, né? Porque senão a gente entra nessa situação do ruído. É um ruído que está acontecendo ali, mas eu vou acostumando com aquele ruído, mas ele está me influenciando, porque aquele ruído está chegando em mim, né? Só que eu não estou aplicando nenhuma consciência, nenhuma percepção, nenhuma reflexão em relação àquilo, né? E tem modos de nós observarmos tudo isso. E um deles, que eu posso colocar aqui para vocês, é você olhar para a sua vida e entender o seguinte: quando você tem o ruído, tem o costume das coisas, não só o ruído, né? Com qualquer costume que você tenha, a gente tem uma mania de sempre criar um link do nosso passado e o nosso futuro. Então, ó, presta atenção nisso daqui que eu estou falando, gente. Isso é muito sério, né? E na hora que você perceber isso, vai dar uma virada muito grande na sua mente. Nós sempre queremos link de um passado com o futuro. Exemplo, eu tenho um costume de todos os dias acordar e primeiro eu tomo café da manhã, depois eu escovo os dentes. Não é o meu costume, mas eu sei que tem pessoas que fazem isso, ok? Isso daqui é um exemplo. Então, a pessoa tem esse costume. Como que eu quebro esse costume? Eu entendendo que o meu passado não existe mais. Eu preciso cortar o laço com o meu passado. Como que eu corto o laço com o meu passado? Hoje, na hora que eu for fazer, eu falo para minha mente, eu não vou fazer. Ela fala, mas você sempre fez isso. E ela vai te levar para fazer aquilo porque é o costume, é a repetição. E aí você fala assim, meu passado não existe. E aí repete, meu passado não existe. Meu passado não existe. Só existe aqui e agora. E agora eu tenho o direito e o dever de escolher o que eu quero viver. E eu não quero viver alguma coisa que não existe. Isso não existe. Sua mente vai dar um nó, ela dá um tchutchu, porque ela vai entrar numa lógica, um processo lógico. Pergunta para ela, se eu te perguntar agora, o passado existe? Existiu. Ele existiu, mas ele existe agora? Não. Ele existiu, ele está num tempo passado, né? E ele Tanto que só ele existe. construiu a minha história, né? A minha história está lá. A pergunta não é se ele existiu, a pergunta é se ele existe se agora. Ele existe. Não. Não. Ele existiu como? Vamos olhar. Na verdade, ele existe de uma única maneira. Através das suas memórias. Essa é a única maneira que comprova o seu passado. Ok? Porque até foto hoje não dá mais para confiar, porque alguém pode forjar uma foto, pode mudar a imagem e tudo mais. Entende? Mas a única coisa que garante que o passado existiu, ou que ele existe, é através da sua memória. Você lembra que você viveu alguma coisa no passado e que isso também é questionável, mas não quero me aprofundar aqui hoje. Então, por favor. né, senão vai... Então, o que acontece? Este passado, ele está lá. Hoje não existe ele. Então, quando você fala o passado não existe, o que você tá, qual o gatilho que você está acionando na sua mente? De que tudo Você que tem eu escolha. faço que está no passado, ele não me pertence. Então, se não me pertence, eu tenho o direito de escolher. Então, eu não preciso repetir. Ele está no passado. Eu posso quebrar o ciclo de repetição. E aí eu falo, passado não existe. Se o passado não existe, a minha escolha hoje vai ser diferente. Ou melhor, na verdade, a minha escolha nem vai ser diferente. Eu vou ter o poder de escolha agora. O que eu quiser, inclusive de fazer a mesma coisa. Inclusive de fazer a mesma coisa, exatamente. Eu posso fazer a mesma coisa, eu posso não fazer a mesma coisa, eu posso fazer o oposto disso, ou eu posso fazer algo completamente inusitado. Como que eu comecei a criar esse costume na minha mente?
criando uma prática completamente das avessas. Eu mudava completamente meu dia, entende? Então, eu levar a minha mente para um nível completamente inimaginável, né? Fora dos padrões, fora das rotinas, fora de tudo, porque a mente começa a falar assim, meu, mas calma aí, quem está no controle? Aí eu falo, eu estou no controle, porque o passado não existe. E eu escolho agora o que eu quero viver, e agora eu quero viver isso. Ah, mas agora é de dia. Não, quem falou que é de dia? Ah, não, mas eu estou vendo, tá sol. Tá, mas e daí que tá sol? Não importa. Eu estou vivo agora? Tô. Eu estou acordado agora? Tô. Então, eu estou com vontade de fazer isso agora? Tô. Então, eu vou fazer. Acabou. Ah, não, mas o mundo não faz assim. Mas eu não sou o mundo. Não, mas as pessoas não fazem isso. Mas eu não sou as pessoas. Mas você não foi ensinado assim. Mas eu quero mudar agora. Eu quero aprender algo novo. Então, na hora que você se coloca nesse estado de questionamento e sempre colocando que o passado não existe, não, acabou. Você começa a ter controle sobre quem você é estado de governança. Então, eu passo a governar sobre aquilo que eu estou vivendo hoje e agora. Eu Agora. posso ter a escolha que eu quiser agora. Então, é uma mudança de hábito muito grande. É fácil fazer isso? Não, Obviamente não. Né? Precisa não, de tem um treino, esforço. né? Precisa ter um esforço. Tem técnicas para cada tipo de situação. Né? Então, às vezes a pessoa ela fala assim, pô, Matheus, eu estou tentando fazer isso, mas eu não estou exatamente conseguindo isso. Então, depende do seu nível, depende do seu momento. E existe uma maneira da gente olhar lá e falar assim, pô, nessa situação usa assim, usa assado, usa a mente, usa o corpo físico, usa o corpo... Porque nós temos 9 corpos, gente. Não precisamos limitar em apenas um corpo. Entende? Isso Sim. que eu falei agora é uma possibilidade. Uhum. Para expandir a consciência, a gente tem diversas maneiras de expandir isso, inclusive 9 corpos, né? Onde Uhum. pelo menos 2 tem que estar em congruência. E aí, na hora que você desce congruência nos 2, a coisa acontece. Você consegue Entendeu? pegar e virar essas chaves, né? Com A gente certeza. falou, acho que um influenciador muito forte, né? A gente está trazendo essa questão de mundo corporativo, hoje a gente vai olhar numa perspectiva de indústria, não assim dentro das corporações, mas como indústria, Certo. porque assim como a indústria, a gente já falou da moda e também a indústria de alimentos, eu vejo muito um movimento das indústrias de que teve até um episódio com o Cristiano Ronaldo que foi super significativo, que é o patrocinador, a Coca-Cola, e estava com aquela Coca-Cola ali na frente na hora da entrevista. Ele foi lá e falou: não tomo Coca-Cola, tirou a Coca-Cola e colocou água, eu tomo água, né? E assim, eu vejo um movimento da indústria, um movimento, na minha opinião, tímido ainda, em relação à composição dos alimentos, à sustentabilidade e tal, mas a gente sabe que ainda é uma força muito grande, né, sobre as decisões, sobre as escolhas das pessoas, a habilidade, as ferramentas que a indústria tem exatamente de definir a cor, definir a forma, definir A definir imagem, o ícone que a está por trás. imagem, a embalagem, tudo isso para atrair para o consumo, que é o objetivo da indústria, né? Sim. Mas o que eu vejo de contraponto nisso, né, é que cada vez mais as pessoas estão pedindo um compromisso social da indústria para que, por exemplo, ela reduza ingredientes nocivos para a saúde, né? A gente pode falar do sal, do açúcar, do que tem de movimento, assim, e o que eu vejo, né? Que a indústria que não fizer esse movimento, que ela tende a desaparecer, né? Sim. E isso daí também é um movimento de consciência desse ser, dessa pessoa que é a indústria, né? Então, essa movimentação, Matheus, você entende que ela é uma movimentação do influenciador externo, que é o consumidor,
ou que é um movimento da indústria para fora? Como que você vê esse equilíbrio, essa harmonia entre o que essas decisões que a indústria pode ter e o como elas impactam nas decisões das pessoas? Eu acredito que tem que mudar a mentalidade de quem dirige, de quem está ali em cima, A gente gerindo já falou tudo, disso, da governança, né? A da governança. governança sempre chegando aí, né? Sempre, sabe por quê? Porque a questão é, por exemplo, quando a gente olha, a embalagem foi feita naquele formato, naquela cor, teve aquela forma, teve aquela imagem, teve aquele ícone, aquela embalagem, teve aquela tonalidade, sei lá, enfim, né? Uma série de estudos por trás para que aquilo pudesse chegar à pessoa, tá? Existem duas maneiras da gente olhar isso. Uma maneira que é o que eu percebo hoje na maioria das pessoas, ou na maioria das indústrias, ou do mercado dos produtos. Eu não posso falar todos, mas na maioria é o que eu percebo. Tá? E não vou citar nomes também. Eles olham na tentativa de manipular. Eu vou Perfeito. criar uma embalagem para manipular a pessoa, porque eu sei que esta cor, este formato, esta tonalidade, esta intensidade, ou este ícone, essa embalagem vai provocar determinados estímulos nas pessoas e eu quero que elas comprem por causa disso. Bom, isso, então, eu estou influenciando o meu público, o meu cliente. Okay? Outra coisa eu entendo para qual é a necessidade, o que o meu produto resolve e o tipo de pessoa que ele resolve. Para qual tipo de pessoa? Então, eu vou estudar este tipo de pessoa. Estas pessoas preferem o quê? Essas pessoas preferem esse tipo de comportamento, elas preferem esse tipo de ambiente, esse tipo de cor, esse tipo de cheiro, esse tipo de formato. Então, eu vou adequar ainda mais, eu vou personalizar ainda mais o meu produto para o público que eu acredito que realmente o meu produto resolva algo. Perceba, Sensacional, é Matheus. completamente diferente a perspectiva. Diferente. Entende? Então, eu estou utilizando a técnica, o estudo, para personalizar o meu produto, para eu servir melhor as pessoas. Por quê? Porque eu entendo o que meu produto resolve e eu entendo para quem resolve. Outro lado não importa o que o meu produto resolve, ele até resolve algo, né? Porque eu acredito que todo produto resolve alguma coisa, mesmo que seja encher o Do bolso das bolso. pessoas de dinheiro, mas resolve alguma coisa. Né? Porque para mim tem produtos inúteis no mercado e existem produtos que realmente resolvem coisas. Ainda mais trabalhando na Amazon. Se você vê essa quantidade de produtos que a gente vê entrando naquela empresa e saindo, que são produtos que a gente fala assim, nossa, são inúteis isso. Para que as pessoas querem isso? Né? Mas, enfim, não é essa a questão aqui. Então, a pessoa ela tem um produto, resolve um problema, só que ela, de repente, ela até sabe qual é o cliente dela, mas ela não está atenta só nisso. Ela quer pegar vários clientes, ela quer que Venda. isso um Ela cliente. quer Quero vender. vender, quero vender. Então, como que eu posso estipular ainda mais os clientes a consumirem o meu produto? Entende? E aí ela vai utilizar de artimanhas para manipular, ao invés de realmente agradar, né? De agregar, Agregar exatamente. naquele produto. Então, essa é a minha percepção em relação a produtos. E a outra percepção é quem está atrás. Então, quem sou eu como dono dessa empresa? Eu quero o quê? Qual que é o meu propósito? Porque eu vejo pessoas tentando entrar nessa coisa do autossustentabilidade no sentido mais de agradar o meu cliente, né? De ser visto como algo bom para o meu cliente do que propriamente o meu coração sentir isso. Então, na verdade, eu Entendi. nem acredito muito bem nisso, mas como a sociedade está exigindo, tá todo mundo falando, né? Então, nossa empresa tem que, vamos falar, se associar a alguma causa, né? Tem que defender uma Não, causa. tem uma sigla agora que é ESG, né? Environmental, Social e Governance, né? Que é exatamente isso. Eu tenho que ter, né, uma visão de ambiente, né, de meio ambiente, social e de governança. Só que se isso não é da própria cultura e tal, ele fica uma coisa super forçada, artificial dentro da organização. A pessoa está trabalhando com algo que não é autêntico. Aí onde está a questão. Exatamente.
Então, a governança tem que ser autêntica. Eu acredito nisso, eu acredito, e não é eu a minha empresa, sou eu como pessoa. Eu acredito nisso. Para começar o jogo, né? Para começar o jogo, eu como pessoa tenho que acreditar nisso, porque senão isso eu não vou conseguir desdobrar isso de nenhuma, não vou conseguir sustentar isso. Exato. E outra coisa, o investimento que é feito é muito alto para nada. Porque quando chega lá na frente, o cliente ele olha para aquilo e fala assim, nossa, mas não combina. É igual, sabe as pessoas que tentam trocar de roupa e falam assim, nossa, eu vou usar aquele estilo de roupa porque tal pessoa está usando agora, então vou usar esse estilo. Mas a pessoa veste, a roupa é bem bacana, a roupa é muito bem desenhada, mas não combina com o corpo da pessoa. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com a pessoa, com o estereótipo dela, entende? Então você olha para aquilo e você fala assim, então, tá meio estranho, né? Tipo, não sei, você tá bonito, mas não sei, tá bonitinho, né? Não tá bonito. Bonitinho, a minha mãe fala, é um feio arrumadinho. É um feio arrumadinho, exatamente. E a mesma coisa eu vejo as empresas que tentam criar uma cara de sustentabilidade, ou não só de sustentabilidade, de qualquer coisa, coisa, que não está na alma delas isso. Entende? E aí é uma questão de perspectiva sobre o gerente, ou o dono da coisa, né? De falar assim, e aí, eu acredito nisso? Aonde que eu posso, então, me adaptar? Onde eu posso me adequar? Porque existem mudanças de comportamento, existem mudanças de mentalidade, mudanças de energéticas. Nós podemos mudar isso, mas primeiro nós temos que entender a nossa consciência que está por trás, é o que gere tudo isso. Né? Então, eu tenho que olhar lá atrás e falar assim, pô, eu vou agregar o quê na minha vida? Eu vou agregar isso, eu vou agregar aquilo, vai ser bom para o meu cliente nessa situação, naquela. Nossa, eu não tinha essa visão, eu não tinha essa perspectiva. Pô, legal, então vou mudar, vou buscar, então, adaptar isso. O tempo impregnado dele vai ser muito mais útil. Ele vai conseguir, em 2, 3 ligações, resolver a situação. Porque vai ligar. Sei lá, de Senão vai repente eu ser ligo para... 1 milhão de reuniões, 1 milhão de... O esforço vai ser muito grande. Muito grande. A pessoa, quando está na frequência, né? Então, por exemplo, eu quero tornar a minha empresa sustentável. Legal. Então, pô, oi, meu, tudo bem? Pô, eu estava aqui pensando, eu estava olhando para o meu cliente, o meu produto, e eu percebi que nós podemos trabalhar a embalagem para poder trazer uma imagem melhor para ela, tem a ver mais com o nosso cliente ele está buscando isso, ele está vivendo determinadas situações na vida dele, e que vai agregar para ele isso. Pô, você pode me indicar alguém que resolva isso? Claro, pá, deu match, entende? A pessoa já vai lá, já tem uma pessoa que eu conheço, que leva e tal, e faz, e aí começa todo o network. Né? Por quê? Porque veio de algo autêntico, a pessoa está vibrando aquilo. Quando a pessoa ela não está vibrando aquilo, e está sendo imposto para ela, o papo no telefone é outro. Eu vou ligar para mim e falar assim, oi, meu, tudo bem? Então, sabe o que acontece? A gente precisa tornar a nossa empresa mais sustentável e o negócio tá punk, para não falar outra coisa. Punk. O mercado está exigindo isso de nós estamos perdendo vendas, os nossos clientes estão se afastando, a gente tem um prazo para isso e a gente precisa, de alguma maneira, transformar a nossa embalagem, não sei nem se é embalagem, ou se é o produto, ou se... não sei o que é, mas a gente precisa fazer. Você tem alguém para me ajudar? Uma consultoria? Uma consultoria, alguém? Uma consultoria? Aí a pessoa fala, até tem. Deixa eu te falar aqui. Aí foi lá e ligou. Você percebe que não tem clareza na informação. Por quê? Porque ele não tem clareza dentro dele do que ele quer. Ele não sabe o que ele quer. Ele sabe que ele não percebeu dentro dele. Ele tem um influenciador externo que está aqui, ó, pressionando, e eu preciso resolver. Outra coisa é quando vem um sinal externo e aquilo dá match comigo. Falou, opa, nossa, olha, é verdade, isso vai ser interessante. Eu já vou com mais clareza na conversa, eu consigo direcionar melhor. Então, o nosso trabalho com a expansão da consciência é justamente fazer com que a pessoa ela tenha esta percepção, ela se abra para que a alma dela tenha uma percepção clara sobre as necessidades que o mundo está solicitando. Entende? O mundo está aí, o mundo está em movimento. Só que eu estou aqui. É a mesma coisa da consciência pesada. Entende? Eu tenho certeza que o dono da Kodak está com a consciência pesada. Entende? Se é que ele ainda está vivo.
Mas só para fazer uma brincadeirinha. Por quê? Porque na época que era para ele ir para o digital, ele não foi. Não, nós vamos sustentar, tá tudo certo. Desapareceu, entende? Mas por quê? Porque naquela hora faltou ele dar aquela quebra, Do entende? Porque passado, de entender que o passado não existe, né? exatamente, o Que ele passado não existe. existiu. Mas até agora deu certo. Então, mas até agora, mas hoje você pode fazer diferente. Para que você vai ficar no passado? Eu percebo que as pessoas elas precisam de às vezes uma ajudinha, um ajustezinho, sabe? De fazer assim, ó, olha para essa frestinha aqui, ó, que você não está vendo. E ela olha para a frestinha e fala assim, nossa, olha o mundo que tem lá fora. É um Então, tem um mundo universo. muito grande. Vamos olhar para ele? Vamos. Você está aberto para isso? Tô. Ou então não tô inseguro, não sei como lidar. Então vem aqui, vamos conversar. Vamos desenvolver isso para que a pessoa se abra para o mercado, que não é nem para o mercado, né? É para uma nova perspectiva de vida. Aí surgem os inovadores, aí surge o cara que fala assim, nossa, vou desenvolver algo que vai realmente ser revolucionário. E aí o Mas a pessoa cliente precisa se vem, né? permitir. E aí o cliente vem. E o cliente vem. Exatamente. Mas a questão é a pessoa olhar para o mercado e falar assim, pô, o que eu posso trazer de diferente? O que eu tenho de diferente para trazer? E não simplesmente, o mercado está necessitando disso, deixa eu apostar nisso então, eu vou levar. A pessoa não consegue nem sustentar aquilo, né? Nem tá Não, dentro de não mim tem aquilo. match dentro. A pessoa não tem autoalimento, né? Uma retroalimentação, que é a motivação. A pessoa não tem isso. E ela sempre vai precisar de alguma coisa externa. E o externo disso é o quê? O resultado. Se o resultado não vem, a pessoa já se desmotiva. E ela quer mudar de novo. Então é importante a gente criar essa retroalimentação. E isso faz através da expansão da consciência. Nossa, esse vídeo eu vou assistir ele de novo, porque tem muitos insights, Matheus, muitas Tem muita coisas. coisa legal. Porque a gente começou falando sobre alimentação, sobre alimentos e tal, mas meu sentimento aqui agora, falando, e a gente combinou hoje de fazer um episódio mais curto do Mais que os curto, né? anteriores, exatamente para que ele possa ser consumido de uma maneira mais prazerosa, né? E digerido, porque eu acho que extrair os insights, né, das nossas conversas é esse processo de gestão, né? De Sim, remoer no sentido de refinar e caber dentro da minha vida, né? E exatamente. eu acho que tem muitos insights que a gente usa porque a gente se alimenta fisicamente, mas também o que a gente alimenta na alma, né? Então, é muito bom estar aqui com você, Matheus, É é muito maravilhoso, bom né? ter essas nossas conversas e acho que faz muito sentido para quem não assistiu das cores, porque acho que vai complementar bastante, Eu né? acredito que todos, né? Porque quando a Um gente fala vai sobre conectando, né? a gente fala sobre vida, sobre ser humano, sobre consciência, e uma coisa completa a outra. Não tem como não estar ligado. Por mais que nós discutimos pontos específicos, eles sempre vão se complementar, porque a nossa vida é isso, né? Não tem como. São sobre diferentes perspectivas, mas olhando sempre para um centro, para um núcleo que é a vida vale É a vida e lá, como ter experiências extraordinárias, né? com certeza. É muito Muito gostoso, bom. muito prazeroso estar aqui. E hoje a gente vai ter o episódio do Desmistificando Espiritualidade? Eu tenho uma pergunta sobre isso, se você Bora lá, topar, para a gente que a finalizar, gente... então. Bora lá. Então vamos. Bora, rapidinho. Jejum, né? Jejum, adoro. Jejum, porque assim, a gente vê muitas iniciativas, eu não vou nem dizer uma religião especificamente, mas que tem o jejum, ele aparece em diversas como um mecanismo, vamos dizer assim, de elevação espiritual. Sim. Fala sobre isso. Então, o jejum, ele é algo maravilhoso desde que seja feito corretamente. Algumas pessoas acham que fazer jejum é simplesmente o ato de ficar sem comer. E não é isso. Tá? Existe, e para cada pessoa é uma coisa.
Não tem como simplesmente colocarmos, para todo mundo tem que fazer assim, faz isso que funciona. Não, seu organismo funciona diferente. Por que funciona diferente? Se eu tenho os mesmos órgãos que a outra pessoa, de acordo com o alimento que você entrega aos seus corpos. Alimento emocional, alimento físico, alimento mental, alimento energético, alimento espiritual. Tudo isso vai definindo como o seu organismo vai processando, ele vai trabalhando. E tudo de acordo com aquilo que você traz de único. Tem pessoas que têm a necessidade ou vêm com necessidades específicas na vida, que é uma das questões, inclusive o meu filho me fez essa questão, que me fez buscar isso, né? Porque ele tem diabetes. E ele falou assim, papai, as pessoas não são todas iguais? Então, por que eu vim com diabetes e meus amigos não? Então, essa percepção é o quê? Você, como ser, tem algo de especial a trazer e foi determinado que para que você manifeste, então, tudo aquilo que você tem de bom, você tenha que ser colocado em um processo de desafio. E o seu desafio é o quê? É você viver fora do que a maioria das pessoas vivem. Então, é você manifestar o seu único. E para você ser único, você precisa ser único. Então, como que você, dentro do ser único, você precisa manifestar isso, entende? Então, e é uma das coisas que eu percebo que, assim, as pessoas falam assim, quando você tem um problema, quando você tem alguma coisa, você está fora da sociedade, né? Então, a pessoa é diabetes, nesse caso, então você é doente. Não, você não é doente. Você simplesmente veio diferente das outras pessoas. O seu organismo, ele está processando diferente da maioria das pessoas. E está tudo bem, entende? Então, é entender o seguinte, que o jejum, ele tem que respeitar o funcionamento dos seus corpos. E está tudo bem, entende? Se você não consegue fazer o jejum de 16 horas, faz de 10. Não, mas a cada 3 horas eu preciso comer, porque senão eu começo a passar mal. Então, come a cada 3 horas. Então, o jejum não vai combinar com você, entende? Mas, e você entende que, assim, dentro dessa perspectiva de elevação espiritual, por tudo que a gente já falou, o espírito, sobre o que é o espírito, né? Sobre o vazio relativo e tal, que dá para dar match em relação a fazer jejum e Muito. alcançar uma elevação espiritual? Eu acredito que a elevação, ela não se dá somente pelo jejum, tá? Eu acho que é um meio de, é uma maneira de se fazer isso. Como se a pessoa ela for rezar, ela também pode chegar à elevação espiritual. Se ela fizer meditação, ela pode chegar à elevação. Se ela, de repente, for vegana, ela pode chegar. Se ela for carnívora, ela pode chegar. Algumas pessoas agora vão querer me matar, né? Do mundo espiritual, falam assim, como assim a pessoa carnívora vai chegar à elevação? Então, isso é a expansão da consciência. É você entender que tudo que existe no mundo, tudo, a espiritualidade fala isso, gente, os mestres espirituais falam isso, a inteligência espiritual fala isso. Tudo que existe no mundo foi feito para ser consumido. Tudo. Então, não existe nada de certo e nada de errado. A questão é uma perspectiva, a questão é controle sobre isso. Então, assim, você come lentilha todos os dias? Não, acho Você que ninguém, né? come, sei lá, maçã todos os dias? Beterraba. Beterraba todos os dias? Cenoura todos os dias? Então, assim, a gente não tem o costume de comer um alimento todos os dias. Então, por qual razão eu tenho que comer carne todos os dias? É um alimento, entende? Então, percebe que o excesso de tudo é ruim, entende? Então, é você compreender que se eu não tenho a necessidade de comer carne todos os dias, eu posso variar, eu posso ter a carne na minha refeição, eu também posso elevar e ter essa elevação espiritual. Então, o jejum, ele também me leva a isso, também é um veículo, é uma forma de. Assim como eu posso viajar de bicicleta, eu posso viajar de moto, de carro, de avião, de trem, de helicóptero, de navio, são diversos meios. Cada um vai te levar em uma velocidade, em uma maneira, em um conforto, em estado de conforto, em intensidade e tudo mais. Então, pode levar? Sim. Tem mais clareza a pessoa que faz jejum? Sim. E eu estou falando de acordo com as minhas experiências, ok? A pessoa ela tem mais clareza fazendo jejum, ela consegue ter melhor desempenho do corpo dela, ela consegue ter mais motivação, ela consegue estar mais ativa, entende? Então, ela tem uma resposta corporal diferente. Então, os mestres ainda até falam que quanto mais
consciente nós estamos, menos comida nós precisamos. Por quê? Porque a gente não precisa estar o tempo todo ali nos alimentando. Eu sinto isso. Você precisa dos alimentos certos ali, ó. Você tem uma alimentação saudável, regulada ali, não regulada no sentido de regular, De né? não ter, De né? não ter, De né? controlar, né? Mas no sentido de balanceada, né? Então, você tem Uhum. uma alimentação balanceada? Tem. Então, você não precisa comer um monte. Então, você comendo ali o ideal, tá tudo bem. Né? E o bom seria que nós tivéssemos a madrugada sem alimento no nosso corpo. Então, tanto que tem estudos nisso, enfim, tal, não sou a pessoa mais especializada para falar disso, sobre jejum, mas o ideal seria nós comermos a nossa última refeição ser no máximo 6, 7 horas da noite. E depois comer somente no outro dia, lá para umas 9, 10 horas da manhã. Entendeu? Isso seria o mais ideal para o nosso organismo, entende? Isso eu estou falando em termos do meu conhecimento, de estudos que eu fiz, em relação à parte espiritual, a parte energética da coisa, tá bom? Então, pode ter aí controvérsias, né? Pode ter médicos que falam outras coisas, pode ter especialistas, pesquisadores, cientistas, enfim. Eu não estou combatendo aqui, não estou dizendo que essa é a melhor opção. Estou colocando isso no sentido energético. Espiritual, Espiritual da energético. coisa. Porque você consegue ter o seu corpo à noite sem um processo, né, de ficar processando alimento. Concorrente. Né? Aquela coisa tipo, não, cara, você vai dormir mais tranquilo, você vai se conectar. Então, você consegue ter uma elevação maior, você tem uma desconexão, né? Uma ruptura, não é desconexão, né? Você não consegue ficar tão na matéria. Uma leveza, uma leveza, acho, em relação leve, ao processo físico, né? Não existem tantos cordões físicos, vamos dizer assim, né? Porque enquanto o organismo está funcionando, você está preso nele, entende? Então, você está mais próximo dele, mesmo que você esteja dormindo. Você não tem um sono tranquilo, entende? Então, quanto mais tranquilo for seu sono, melhor é. E aí o jejum, ele te traz essa possibilidade. E ele vai te dar vai te dar muito mais energia para você para você utilizar durante o seu dia. Então, o jejum, ele traz uma elevação energética e espiritual? Traz, desde que seja feita corretamente, desde que esteja para o seu corpo, para o seu organismo. Tem pessoas que não podem. E que ele não seja um processo de sofrimento, né? Não, nunca, Porque nunca, né? eu acho que esse é o ponto, porque eu vejo muitas vezes as pessoas usando o jejum como uma forma de autopunição ou alguma coisa, um sofrimento para pagar uma promessa, pagar um preço, vamos dizer assim. E eu vejo o jejum dentro dessa perspectiva que você colocou, e a gente já colocou várias vezes aqui. Não é para ser difícil a vida, né? A vida é para ser gostosa, fácil, prazerosa e tal. Então, se eu coloco o jejum como um instrumento de autopunição, como um instrumento de martírio, assim, né? de Ou sofrimento, de aprovação. martírio era a palavra que eu estava procurando. Então, ele já se desconecta completamente desse propósito de expansão da consciência de que a gente vem falando. Né? Até porque a expansão é uma coisa leve. Então, ela tem que dar match. Pensa que se na nossa vida tem que dar match às coisas, né? Tem que ter conexão uma coisa com a outra. Imagina quando eu estava trabalhando com corpos mais sutis. Entende? Que na verdade não é para fora, não é para dentro. Né? Com corpos mais sutis. Mais sutis. Né? Então, se eu trabalho com corpos mais sutis, eu tenho que trabalhar de uma maneira muito mais suave, muito mais tranquila, prazerosa, gostosa. Entende? Não tem que ter peso. Levou para peso, na minha percepção. Eu respeito quem quer viver, quem acredita que, não, eu tenho que sofrer, tem que pagar, enfim, tá tudo bem. Eu prefiro uma vida mais leve, mais prazerosa, mais gostosa, entende? Então, essa é a minha percepção. Tanto que tem algumas pessoas que falam assim, ela sai da academia e fala assim, nossa, tá pago. Né? Com ar, tipo, nossa, velho, paguei essa né? Então, tá pago, agora pronto, agora eu posso viver a minha vida, né? Posso sair, não preciso mais ficar no sofrimento. Cara, eu não vou para academia com esse pensamento. Primeiro que eu não vou para academia. Eu ia falar, você tá indo na academia? Não vou por quê? Porque eu não gosto. Entende? Não é para mim, eu não gosto de sentir dor, gente. Nenhum tipo de dor, não gosto. Eu vou para academia, eu começo a puxar peso, eu começo a doer, eu falo, para que eu vou sentir dor? Não tem necessidade. Entende?
Eu tenho uma alimentação saudável, eu vou correr, eu vou fazer uma caminhada, entende? Vou fazer alguns exercícios, mas suave, que está no meu dia a dia, entende? Que faz parte de mim. Eu não vou ficar 2 horas na academia puxando peso, entende? Para poder ter um corpo, tem que ter um corpo sarado. Para mim, isso não funciona. Respeito quem faz, entende? Tem pessoas que sentem prazer, aí eu acho legal, Eu entende? sinto, eu Pô, aí sinto, show. eu sinto prazer e acho assim que eu também tenho isso. Eu já vi vários posts, né? O tá pago, mas eu nunca faço esse porque eu não consigo falar que é um É pagamento, um sabe? pagamento. Aham, Aí é legal, é gostoso. Aí eu acho prazeroso, entende? Então, aham, por exemplo, eu sou muito mais em fazer uma luta. Então, se eu for para aham. academia para lutar, nossa, eu vou desenvolver meu corpo e tudo mais, tal, e eu vou sair de lá com uma sensação de prazer. Faço, uou, treinei hoje, foi gostoso, foi prazeroso, tal. Eu fiz muito isso na minha vida, fiz judô, fiz Mesmo com jiu-jitsu, uma fiz dor, karatê. eventualmente, que é uma dor que, tipo assim, não, é do embate, do fight É, ali, tá tudo bem. tá tudo bem, Aham. entende? Mas eu não estou sentindo dor ao praticar, entende? Essa é a minha questão. Então, se eu É tivesse prazer ao praticar, É né? um prazer ao praticar. Eu estou praticando com prazer, tá tudo bem. Então, eu tenho pessoas que falam assim, mas o depois da academia é muito gostoso. Então, mas eu não vivo pro depois. Eu vivo pro agora. Entende? Eu não vou fazer uma academia para me sentir prazer depois. Eu tenho que sentir prazer enquanto eu estou na academia. Entende? Eu tenho que sentir prazer aqui com você enquanto eu estou aqui. Entende? Não tem essa, tipo, eu faço chá com o chá com espiritualidade, o chá de consciência. Eu faço chá de consciência porque depois disso eu sinto prazer. Não, eu tenho que sentir prazer Não, enquanto eu faço ele. agora. Entende? Então, para mim é essa percepção. Tem pessoas que preferem ter o estímulo para algo depois, e tá tudo bem, entendeu? E aí, beleza. Aí cada um sabe lidar aí com o que tem e tudo mais. Mas para mim, na minha Uhum, percepção, eu tenho que ter prazer no momento que eu estou vivendo. E aí, perfeito. e aí o jejum e a expansão ou a elevação espiritual, eu acredito que seja isso. Porque, para mim, eu acredito que é a percepção que a pessoa tem também sobre o que é uma elevação espiritual. Então, eu quero fazer Uhum. jejum para ter uma elevação espiritual. Tá, mas o que é elevação espiritual para você? Entende? Porque tem pessoas que acham que a elevação espiritual é a pessoa viver numa nice, tipo, tô vivendo, nossa, que delícia, né? Eu não tenho compromisso, eu não tenho nada para fazer na vida, e eu tô vivendo aqui no paraíso. No Isso para mim não Tibete, eu é costumo, eu elevação. costumo dizer, eu tô aqui no Tibete, né? Tipo, tá tudo. Isso não é elevação espiritual na minha percepção, né? A elevação espiritual, para mim, que é a expansão da consciência, é eu conseguir ter uma experiência melhor do que a experiência que eu tive anterior. Então, no momento de conflito, no momento de dificuldade, como que eu lido com isso? Eu consigo lidar de uma maneira gostosa, de uma maneira prazerosa, sem dor? Entende? Então, a pessoa foi lá e me contrariou em algo. Eu consigo lidar com isso sem sentir dor emocional? Que aí até vai para o físico, né? Porque o nosso coração aperta, o peito aperta, a nossa mente fica doida, dá raiva, dá vontade de xingar, entende? Eu consigo ter essa percepção mais leve, entende? Eu consigo passar por um problema, por uma dificuldade, de uma maneira prazerosa, gostosa, sorridente. Eu consigo? Consigo. Isso para mim é elevação espiritual, entende? É diferente de querer viver o mundo, o paraíso. É legal, eu vou ficar lá. Cara, e daí eu fumo maconha. Aí eu fico doidão e tá tudo bem. Entende? Eu tomo ayahuasca, ou cheiro uma cocaína. O cara vai ficar doidão. Cara, É uma isso não é abstração, elevação espiritual. não, é uma fuga de realidade, né? Exatamente. E também não estou criticando aqui quem faz, tá? Quem faz tá tudo Claro. bem, acabou. Tanto que Uhum. eu já usei a ayahuasca e, meu, é maravilhoso, é show de bola. E tem pessoas que olharam para mim e falaram assim, nossa, eu não tomo porque eu tomei, eu passei mal, isso, aquilo, outro. Mas por quê? Porque a pessoa estava vivendo uma série de perturbações num conjunto de corpos que ela tem, né? Então, quando pega ali a média do primeiro corpo ao nono corpo, como que tá isso emocionalmente? Pô, emocionalmente não, né? Vibracionalmente, pô, ela tá meio bagunçada, ela tá cheia de conturbações, ela tá cheia de problemas mentais, e não problema mental porque ela seja louca, mas de coisas para resolver, ela tá focada sempre na coisa material, né? Ela tá ali, é problema, é reclamação, a vida tá
tá um perrengue. Então, ela tá nessa frequência, ela vai tomar ayahuasca, o que a ayahuasca vai fazer? Ela vai potencializar tudo isso que ela tá vivendo. Entende? Se a pessoa está numa vida tranquila, suave, a vida está fácil, as coisas estão acontecendo, ela está ali tendo o controle dela, manifestando quem ela é, tendo felicidade, liberdade, plenitude, cara, a ayahuasca vai potencializar isso. Entende? Então a experiência que eu tive foi extraordinária, foi né? Se eu pudesse, eu ficava tomando ayahuasca todos os dias. Né? Só que eu falo, tá, mas para quê? Porque eu sempre vou para isso. Para quê? Então, eu quero a elevação espiritual para quê? Se não for alguma coisa que eu possa viver aqui agora, é uma ilusão. E aí, se é uma ilusão, é uma perda de tempo. Então, fica a dica. Tá? Então é isso. É Gratidão, isso. Matheus. Graças por vocês. A gente nem Gratidão. conseguiu fazer tão rápido assim. Não, a gente tentou, gente. Olha, a gente promete que a gente vai continuar focado nessa de como fazer isso Mais rápido. mais rápido, mais rápido. O espaço de tempo mais curtinho. Quem sabe 1 hora e pouquinho a gente consegue fazer na próxima vez. É isso aí. É isso aí. Gratidão a todos que compartilham com a gente desses momentos e que consigam tirar, digerir insights incríveis, né? Que possam ser utilizados no seu dia a dia, nas suas decisões, nas suas escolhas, para tornar a vida mais clara, as decisões mais claras, as escolhas, e para que a gente tenha leveza e possa viver como é o nosso natural, com liberdade, felicidade e plenitude. Muito bom. Grato por vocês existirem, grato por vocês existirem. Né? Que vocês tenham uma semana linda, maravilhosa e que todo esse conteúdo que nós entregamos aqui, vocês possam, de uma maneira bem simples, introduzir no dia a dia de vocês. Sem peso. Não precisa se matar, não precisa... tem que fazer isso, tem que mudar. Não. Tem que apenas ser você. Pensa isso. Esse é o recado. Seja você, por quê? Porque a vida vale. A vida só vale quando nós manifestamos quem nós somos de verdade. Bom, é isso aí. Beijo no coração de vocês. Graças a vocês. Beijo. Bem.